Olá, eu sou Alexandre e você é bem-vindo aqui para a gente conversar um pouco hoje sobre o espinho na carne, porque esses dias a gente estava conversando sobre as dificuldades da vida, sobre as nossas fraquezas, e alguém disse que um dia Deus vai me livrar do meu espinho na carne. A gente diz amém a isso, a gente quer ser livre dos espinhos na carne. Mas, indo para o texto bíblico, que fala sobre o espinho na carne, o que a gente vê escrito? Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, Paulo diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aí por enquanto. E a gente vê que quando o espinho na carne foi dado a Paulo, até ele quis se ver livre do espinho. Tanto que ele orou instantemente 3 vezes ao Senhor para que Deus afastasse aquele mensageiro de Satanás que era aquele espinho na carne. Mas Deus disse para ele, a minha graça te basta. Por que Paulo teve aquele espinho na carne? Porque, por outro lado, ele pôde experimentar coisas espirituais grandiosas e tão grandes que ele diz que ao homem não é lícito falar, ou seja, ele nem poderia falar dessas coisas grandiosas que ele pôde experimentar no terceiro céu, e teve essa experiência maravilhosa. E o espinho na carne era o outro lado, né, o outro absoluto da coisa, né, uma experiência espiritual tão desgostosa, que Paulo queria se ver livre daquilo e orou ao Senhor para que Deus tirasse aquele espinho da carne. E Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nessa palavra a gente vê que Deus não estava nem um pouco interessado em tirar o espinho da carne de Paulo. Deus não estava nem um pouco interessado em tirar aquela fraqueza de Paulo. Mas Deus estava interessado em ensinar para Paulo o que era realmente importante. Eu falo como experiência própria porque muitas vezes, por muito tempo, eu lutei com fraquezas da minha carne, para me ver livre dessas fraquezas. Por quê? Porque a gente experimenta coisas maravilhosas de Deus, a gente tem muitas vezes a oportunidade de estar próximo, de contemplar, ainda que seja por pouco tempo, a santidade de Deus, a gente contempla a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, de forma que a gente não consegue nem expressar. E a gente quer caminhar por aquele caminho santo, a gente quer caminhar por aquele caminho alto e sublime, mas por causa das nossas fraquezas a gente não consegue. E por isso a gente quer se ver livre dessas fraquezas logo. Porque nós achamos que para andar naquele caminho alto e sublime, nesse glorioso caminho do Senhor, a gente precisa estar livre do espinho na carne, precisa estar livre de todas as nossas fraquezas. E não passa pela nossa cabeça que Deus, muitas vezes, não tem o menor interesse de nos livrar das nossas fraquezas. Deus não tem o menor interesse em tirar o espinho da nossa carne. A gente fica muito preocupado em não ter o espinho, a gente fica muito preocupado em não ter a fraqueza, mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em nos ensinar que a graça dele nos basta. De forma
que nós não somos definidos por aquilo que a gente experimenta, nós não somos definidos por aquilo que nós sabemos sobre Deus, sobre a palavra. Nós somos definidos por Jesus Cristo. Nós somos quem o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos. Nós somos quem a palavra diz que nós somos. E a palavra diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, se arrependem dos seus pecados, a palavra, Deus os define como filhos de Deus. Não é se eu ando ou não com fraquezas, não é se eu tenho ou não fraquezas, não é se eu tenho ou não conhecimento de Deus, não é se eu sou ou não usado poderosamente por Deus. É claro que nós queremos estar livres das fraquezas. Só que quando nós entendemos que a graça de Deus nos basta, nós entendemos que o que nos basta não é estar livres de fraquezas, dificuldades, etc. Mesmo porque, muitas vezes, Jesus mandou os seus discípulos para viver no meio da dificuldade. Né? Jesus falou, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Um sinal de fraqueza no meio de lobos. Jesus mandou os seus discípulos atravessarem o mar sabendo que uma tempestade viria. E sabendo da fraqueza que eles tinham. Tanto é que quando eles já estavam desesperados com a tempestade, quando eles viram Jesus andando sobre o mar, eles petrificaram, eles acabaram de se derreter. Né? Enfim, quando a gente entende que a graça de Deus nos basta, então a gente segue no texto aqui. De boa vontade, então, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando nós conseguimos nos gloriar nas fraquezas, naquele estado miserável, o que é que vai nos derrubar? Porque ele fala de se gloriar aqui desse homem que esteve no terceiro céu e viu coisas inefáveis, mas ele fala, evito fazer isso. Por quê? Porque lá na frente ele entendeu que se gloriar, é bom se gloriar nas fraquezas. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu a mensagem do Senhor. Então, para ele estar legal, ele não precisava ter a fraqueza removida dele, ele não precisava ter o espinho da carne removido dele. Para ele estar legal, bastava a graça de Deus. E é essa graça de Deus que nos alcançou, nos resgatou, nos lavou, nos redimiu, nos purificou, está purificando e nos levará para o céu para morar eternamente com Deus. Essa graça é que basta para nós estarmos bem. Portanto, se você está se martirizando, preocupado sobremaneira com as suas fraquezas, com os seus espinhos na carne, saiba que a graça de Deus te basta. Não fique se preocupando sobremaneira com as suas fraquezas, com o seu espinho na carne. A graça de Deus te basta. Glorifique a Deus nas suas fraquezas. Dê graças a Deus nas suas fraquezas. E o Senhor vai te fortalecer. Eventualmente o Senhor vai tirar muitas fraquezas de você, vai tirar muitos espinhos da carne. Mas aí o ponto central não é mais o espinho, o ponto central não é mais ficar preocupado com a fraqueza.
O ponto central é a graça de Deus. A gente não precisa mais estar do jeito que a gente acha que a gente tem que estar para seguir a Deus. A gente se concentra na graça de Deus para servi-lo. Eu quero deixar bem claro aqui que não é por isso também que nós vamos abrir as portas da licenciosidade para o pecado, para as nossas fraquezas. Não é por isso que a gente vai deixar, então, as coisas correr de qualquer jeito na nossa vida. Não. Aqui, o que o texto diz é para nós abrirmos as portas de se gloriar na graça de Deus e nas fraquezas, não no pecado. Não se gloriar em deixar o pecado tomar conta da gente. Então, não é porque a gente se gloria nas fraquezas que a gente vai deixar o pecado entrar ou o pecado dominar, etc. Não, mesmo porque o pecado não tem mais domínio sobre aquele que crê. De maneira que nós somos perdoados dos nossos pecados passados, presentes e futuros. De maneira que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas também não deve ter domínio sobre nós essa preocupação exacerbada com o espinho na carne. A graça nos basta. E quando a gente entende isso, a gente tira um caminhão de peso das nossas costas e consegue servir ao Senhor com paz de coração, paz de espírito, paz na mente, livre desse peso e conseguir correr a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Portanto, se concentra na graça do Senhor. Saiba que a graça de Deus te basta para servi-lo e fazer o que é agradável a Ele, para fazer a sua vontade. E assim nós vamos seguindo a nossa caminhada. Deixe sua inscrição aí, caso você não seja ainda inscrito nesse canal. Deixe seus comentários aí sobre essas experiências que você tem tido. Compartilha esse vídeo, dê o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.